Confira a segunda parte das entrevistas dos vereadores eleitos em São Paulo. Bom, isso é uma demonstração de que realmente a cidade de São Paulo tem buscado os seus verdadeiros representantes. E é claro que não poderia ser diferente, né? Aqui na região da Lapa, é uma região importante para a cidade de São Paulo. As pessoas que residem aqui na região são pessoas que têm uma condição de vida diferenciada e bem politizada, né? Então, eu acho que não é novidade não você ter esse tipo essa quantidade de políticos eleitos numa região. A Lapa, eu creio que ganha com isso, né? Porque terão vários vereadores trabalhando pela região. Eu acho que isso é de fundamental importância. Olha, eu tenho vários projetos na área de transporte, tenho na área social, né, principalmente visando a terceira idade. Enfim, agora esperar uma oportunidade da gente ter uma audiência com o futuro prefeito, aí, o novo prefeito, para a gente trocar ideias. A representação de uma região importante da cidade e que tem no seu desenvolvimento a peça fundamental para a cidade. A região oeste é uma das regiões que mais emprega em São Paulo. O nosso centro-oeste da cidade é aquele que tem o maior desenvolvimento humano, mas também ainda aponta necessidades claras de desenvolvimento do território. Seja desenvolvimento social, seja desenvolvimento econômico, para partilhar um pouco dessa qualidade de vida que alguns têm para aqueles que ainda nada têm. Então esse talvez seja o grande desafio dos vereadores que se apresentaram para a região. Cidade justa e sustentável. Apresentar um novo modelo de desenvolvimento para a cidade ao completar 10 anos do nosso plano diretor. Esse é o principal debate que a cidade terá que fazer. Como produziremos um solo urbano que produza justiça? Não só para aqueles que já têm a sua qualidade de vida garantida, mas para aqueles que pouco ou nada ainda têm. Então o grande desafio é traduzir este solo precioso do estado de São Paulo, batizado de capital, né, como um solo urbano querido por todos, amado por todos, mas justo para todos. O Bira e toda a equipe são pessoas inovadoras e a cidade de São Paulo precisa desse modelo de inovação. Os vereadores têm que estar muito antenados, têm que estar muito vinculados com essa inovação para os territórios. E vem aqui trazer as suas ideias logo depois que foram eleitos. Lembrando da responsabilidade que tem na ação legislativa, fiscalizadora, propositiva, mas lembrando também que tem um executivo a também dar a sua palavra e dizer como vai desenvolver essa região. Eu acho uma coisa muito importante esse encontro, né, com os vereadores que têm alguma ligação com a região, né? Para mim é muito importante, que eu sou da região, eu fui o mais votado aqui, e é uma alegria o jornal da gente, enfim, as empresas que estão atrás, organizarem esse evento muito importante, porque discute de fato o que a região precisa. Eu estou aqui para, mais uma vez, continuar ajudando. São lutas da cidade inteira, né? Eu acho que a cidade precisa... O desenvolvimento da cidade precisa ser descentralizado. Ele é muito compactado em algumas regiões e faz com que a gente vive um verdadeiro caos no trânsito, uma dificuldade enorme na insegurança, porque muitas áreas são só moradias, enfim. São muitas coisas que precisam ser feitas. Precisa ser revisto o plano diretor, o zoneamento precisa ser revisto de vez. Então são questões muito gerais. Eu acho que o que tem fundamentalmente é o seguinte: como a eleição, o modelo da eleição é de voto proporcional, não é de voto distrital, o que acaba acontecendo é que os eleitores acabam se identificando com os candidatos e menos com as propostas que ele tem. Se você tivesse voto distrital, você teria claramente uma disputa entre candidatos de uma determinada região, de tal forma que o eleitor daquela região identificaria aquele que mais se aproximasse com os seus anseios da região. Então, é por isso mesmo que a gente vem defendendo já há muito tempo o voto distrital. Com isso, se aproxima o eleitor do seu representante e evita aquelas coisas que acontecem, que é muito comum, das pessoas, depois de um tempo, não lembrarem mais em quem votaram, porque simplesmente o voto se perdeu ou a sua representação
não é fiscalizada ou não é acompanhada como seria no caso de um representante distrital. O plano diretor, não tenha dúvida que talvez seja a discussão mais importante para a cidade, né? Porque ela no final é que baliza para onde a cidade vai crescer, para onde ela vai se desenvolver, o que nós esperamos para o futuro da cidade. Portanto, essa discussão é uma discussão fundamental. Em paralelo a isso, nós teremos uma mudança na administração. Sai o Kassab, entra o Haddad, e com novas ideias, novas propostas, etc., que vai querer implementar. Cabe a gente, na Câmara Municipal, observar que ele cumpra exatamente o que ele se comprometeu na campanha eleitoral, de tal forma que ele dê a satisfação para o eleitor daquilo que ele se comprometeu. Eu agora vou para o 5º mandato e nós conhecemos a região com muita profundidade, porque sou morador da região, e de eleições participando de 5 vitórias, essa foi a mais difícil das 5 campanhas que nós tivemos até hoje. O que está acontecendo a cada eleição é que ela se torna mais difícil, né? O eleitorado não tem tido comportamento diferente, ele tem tido mais cautela na escolha, e aqueles que ficam indecisos ou estão descontentes com a política, acaba sendo uma parcela da sociedade muito alta, que vale aproximadamente a 30%, ou seja, praticamente 1 em cada 3 eleitores tem essa dificuldade. E é normal que aconteça isso numa democracia jovem como a do Brasil. Nós estamos falando de um país de 500 anos, a maior parte dos países tem mais de 2 milênios, principalmente os países europeus. A história é bem diferente, a nossa história não é a história americana e o nosso público é diferente. A política vem com um descrédito crescente e a imprensa tem dificultado muito a exposição de todos os temas que são positivos quando acontece no parlamento. A eleição proporcional, ela sempre é mais dificultosa. Aliás, das eleições, é aquela que mais dificuldade traz ao candidato. Por quê? Em São Paulo, foram 1.200 candidatos para 55 vereadores eleitos, o que significa que há muitos candidatos espalhados pela cidade. A votação ela é muito pulverizada, então traz uma dificuldade adicional. Essa eleição em especial foi também dificultosa. É uma eleição que precisa de uma exposição, mas a nova forma de se fazer política é aquela que se viu nas ruas, ou seja, uma candidatura mais franca, mais aberta, em que o candidato precisa ir, expor as ideias, precisa estar presente, precisa assumir compromissos. E mais do que isso, agora eleito, o vereador precisa retornar aos locais, precisa cumprir com as suas promessas. Não existe mais espaço somente para oratória, é preciso a efetividade. Por isso eu acredito que as eleições foram difíceis, mas o pós-eleição vai exigir muito mais trabalho do que na própria candidatura. Vocês podem esperar muito trabalho. Eu vou fazer questão de representar aqueles que não somente me elevaram, me alçaram a condição e a função de vereador, mas muito trabalho pela cidade de São Paulo. Bom, primeiro quero agradecer muito os votos que eu tive em toda a região da Lapa e Perdizes, enfim, na região de influência da subprefeitura da Lapa, onde eu fui acho que mais votado, se não me engano. Depois essas reuniões são sempre importantes, porque é um contato com a sociedade da Lapa, a sociedade local, onde você tem a oportunidade de ouvir os principais problemas e as prioridades da população e com isso encaminhar soluções. Cumprirei aquilo para o qual é eleito um vereador, fiscalizar severamente a administração pública, o executivo e obviamente propor tudo aquilo, toda a legislação que me comprometi durante o período de campanha aqui.